Olá, gente, bom dia. Vamos continuar para a nossa aulinha. Agora é eletricidade parte 2. Eu estou no mesmo slide da última aula. Ó. Da última aula veio até aqui. Não. A última aula veio até aqui, né? Efeito químico. Daí nós vamos continuar na aula de hoje com o efeito magnético, começando lá no livro, na página 21. Lá em cima estava o efeito magnético. O que é o efeito magnético? É quando a corrente passa por um fio condutor elétrico, são geradas propriedades magnéticas ao seu redor, constituindo um ímã. Então, o efeito magnético é quando você utiliza da eletricidade para criar propriedades magnéticas, como se fosse o ímã, para imitar a função de um ímã. E, por último, o efeito fisiológico. Devido à grande quantidade de água que compõe os corpos dos seres vivos, esses se tornam condutores naturais de corrente elétrica. Então, a água do nosso corpo pode ser um condutor de corrente elétrica em um efeito fisiológico do próprio corpo humano. Continuando lendo, sublinha agora, tanto o primeiro, segundo e terceiro parágrafo que eu vou ler, que é importante. Os circuitos elétricos podem ser conectados de duas formas diferentes, em série ou em paralelo. Em um circuito em série, a corrente elétrica passa por um único caminho entre os terminais do gerador de energia e a tensão elétrica se divide entre aquilo que está conectado no circuito. Em um circuito paralelo, a corrente é dividida e apenas uma parte dela passa em cada parte do circuito. Nesse caso, a tensão elétrica se mantém constante. Então, olha ali um circuito em série. Circuito em série tem uma bateria, o primeiro, tá? Os dois primeiros de cima. Tem uma bateria e duas lâmpadas ligadas uma do lado da outra. Isso que significa em série. Em série é uma do lado da outra. A corrente elétrica vai passar de maneira igual em todo o circuito. Eu ia falar em igual. E embaixo tem o paralelo. O paralelo, eles estão ligados uma em frente à outra. Isso quer dizer que a corrente elétrica ela vai se dividir. Uma parte vai passar para frente, uma parte vai virar para a direita. Só isso que eu quero que vocês entendam, tá? Do circuito em série e um circuito em paralelo. Página 22 lá em cima vem. Em uma casa, pode sublinhar esse parágrafo todo também. Em uma casa, como a da abertura da unidade, se você não lembra como é que é, volta lá e vê. O circuito elétrico é montado em um quadro de distribuição de circuito, QDC, ou quadro de luz, como é conhecido popularmente. Este dispositivo é responsável pela distribuição da tensão elétrica constante por todos os equipamentos elétricos da casa. Então, os equipamentos elétricos da nossa casa funcionam por causa de um quadro de luz. E esse quadro de luz vai distribuir a energia elétrica por todos os equipamentos eletrônicos da nossa casa, tá? Depois vem o consumo de energia elétrica, na página 23. A página 22 depois vem uma experiência aí enorme, que não é fácil de se fazer, né, digamos assim, que é bem complicado. Aí vamos lá para a página 23 agora, no consumo de energia elétrica. Como visto anteriormente, o equipamento elétrico precisa ser conectado a um gerador para receber energia elétrica. Essa energia é transportada por materiais condutores do circuito elétrico. A energia elétrica que um equipamento consome em determinado tempo define sua potência elétrica, que é a relação entre a energia consumida, letra E maiúscula, e o tempo consumido, letra T minúscula. Então, existe uma fórmula para isso. E a fórmula que está no livro de vocês. P, que é igual a E sobre T, tá bom? Muito simples essa fórmula. Vou ensinar vocês a fazer a conta, vai ser muito simples. Ninguém vai ter dúvida, tenho certeza. Pode sublinhar esse primeiro parágrafo de cima que eu li, tá? De baixo agora. O valor da potência é medido em watts, que é a letra W maiúscula. Existem, por exemplo, lâmpadas de 4,9 watts ou ferros elétricos com 2.200 watts de potência. Se o tempo desse cálculo for expresso em horas, a unidade medida passa a ser watt por hora, W maiúsculo, H minúsculo. Geralmente costuma-se utilizar a unidade kW por hora, devido ao grande consumo de energia elétrica dos aparelhos. Esse K antes significa quilo, e é a mesma coisa que transformar as outras medidas de energia. Pensa em massa. Tem massa, aí aumentando, né, a massa. Tem quilo, que é 100, que é 1000 gramas. Não, peraí, me confundi. 10 unidades de massa. Tem gramas, que é a unidade padrão. Aí tem quilo, que são 1000 gramas para cima. Tem miligramas, que são 1000 gramas para baixo, 1000 unidades para baixo.
É a mesma coisa no watt. K watts por hora quer dizer que são 1000 watts para cima. O watt normal é a unidade padrão. Tá? É a mesma conversão. Sempre que tiver um K na frente, quer dizer que é 1000 a mais do que o normal, que é kW. Tá? O parágrafo do meio agora, que pode sublinhar. O consumo mensal de energia elétrica é a soma da energia consumida por todos os equipamentos elétricos em funcionamento em determinado período, considerando a potência do aparelho e o tempo que ele permaneceu ligado. Tá? Então, o que é o nosso consumo mensal de energia elétrica na nossa casa? A nossa conta de luz, ela chega fazendo esse cálculo que a gente vai aprender hoje. Tá? Suponha que em uma residência se encontram os seguintes equipamentos elétricos: refrigerador, TV, lâmpada de LED, máquina de lavar roupas. Vamos verificar qual é o seu consumo de energia nas informações a seguir. Então, lá na página 24 agora, vai ter uma continha para a gente fazer, da número 1. Utilizando a relação de potência, calcule o consumo diário de energia dos equipamentos dessa residência. Eu botei também uma foto, além desse vídeo, tem uma foto do meu caderno, feito várias contas lá com coisas escritas. Você pega essa foto agora e me acompanha por essa foto e copia no caderno, para a gente fazer essa número 1 junto, tá? Olhando o quadro acima, a gente tem que fazer as contas para número 1. É justamente pegar os dados e botar direto na fórmula, não tem mistério nenhum. Então, para saber o consumo mensal, a gente tem... O que ele pede? Utilizando a relação da potência, calcule o consumo diário de energia dos equipamentos. Tá, o consumo diário. Então, a gente tem que fazer o consumo de energia de cada um. Primeiro, o consumo do chuveiro, que está lá. Então, você vai usar a fórmula P igual a E sobre T. No lugar do P, você vai botar o 500, que é P de potência. Ele deu a potência do refrigerador, que está ali na tabela, ó, 500 em watts. Então, você vai botar 500 no lugar do P, que é igual a E, que é o que você quer descobrir, que é o consumo de energia, sobre T, sobre 24 horas. Ele já deu o tempo em horas normal para dar watts por hora. Se ele tivesse dado em minutos, segundos, você tem que transformar para horas, tá? Mas ele foi bonzinho com vocês. Então, é só fazer a multiplicação cruzada, vocês devem ter aprendido em matemática. 500 vezes 24 e E vezes 1, que 1 fica embaixo do 500. Então, E é igual a 500 vezes 24, isso vai dar 12.000 watts por hora, tá bom? Segundo agora, TV, mesma coisa, P igual a E sobre T, no lugar do P vai botar o 90, que ele botou no quadro, o E vai se repetir, e embaixo vai botar 6, eu esqueci de colocar 6 aí, conserta aí, mas embaixo não é T não, são 6. Vou até corrigir aqui que eu vi agora. Corrige aí. E sobre 6. Vai multiplicar cruzado também. E vai ser igual a 90 vezes 6, que vai dar 540. Porém, esse tem uma pegadinha porque são duas TVs ligadas por 6 horas consecutivas. Então, tem que multiplicar o 540 depois por 2, que vai dar 1080 watts por hora. E esse aqui vai ser o resultado final. Agora, o terceiro, que é a lâmpada de LED. Mesma coisa, P igual a E sobre T. 9 que vai entrar no lugar do P vai ser igual a E sobre 5 horas. 9 vezes 5 vai ser 45 watts por hora. Como são 6 lâmpadas ligadas, 45 vezes 6, 270. Por último, a máquina de lavar, que vai ser P igual a E sobre T. 1000, que é a potência da máquina, é igual a E sobre 0,5, que é o tempo em horas. Então, ela só fica ligada a 30 minutos, de 0,5, né? E vai ser igual a 1000 vezes 0,5. Continha, tá? Vocês têm que aprender a fazer essas contas, né? Pelo amor de Deus. Conta com vírgula. Vai ser igual a 500 watts-hora. Então, nós temos esses 4 valores agora. E esses 4 valores são dos equipamentos isolados. Ele quer o consumo total diário. Então, você vai fazer primeiro o consumo total, que é só somar esses 4 valores. 12.000 mais 1.080 mais 270 mais 500. E isso tudo vai dar 13.850 watts por hora. Então, essa é a resposta, tá? A resposta seria 13.850 por hora. Esse cálculo todo aqui eu quero que vocês copiem no caderno para não se confundir, porque com certeza vai ter uma questão de potência na prova e vocês vão ter que saber fazer conta. Então, se eu fosse vocês, eu copiava no caderno e aprendia direitinho como é que se faz. Agora, vamos lá para o que ele falou no livro. Pela relação de potência, podemos realizar a multiplicação da potência pelo tempo para descobrirmos o consumo de energia de cada aparelho e, então,
Somando o consumo de todos os aparelhos, temos o consumo diário, que foi o que nós fizemos. Para calcular o consumo mensal, basta multiplicar o consumo diário por 30. Por que 30? Porque são 30 dias. Ah, se for 31, então vai falar que é 31, mas 30 é mais fácil de fazer conta. Dessa forma, pode-se calcular o consumo de uma residência prevendo o custo em energia elétrica. Veja o exemplo. Da foto que eu botei para vocês, o consumo mensal eu fiz aí do lado. 13.850 vezes 30 vai dar 415.500 watt-hora, que foi o resultado que ele colocou aqui no livro de vocês também, lá no final. E mensal é igual a 13.850 watt-hora vezes 30, que vai ser igual a 415.500 watt-hora, ou 415,5 kWh. Lembra que eu falei que a medida de conversão é a mesma coisa? Que quando você tem Q, você tem 1000 acima. Para você ter 1000 acima, é só você pegar o número de antes, que estava em watt-hora, e dividir por 1000. Dividir por 1000 é só andar com a vírgula, andar 3 casinhas com a vírgula. Então, a vírgula que estava no zero, passou para outro zero, passou para os primeiros 5, passou para outro 5. Só isso. Aí transformou em 415,5 kWh. Só isso. O exemplo que vimos, o consumo diário de energia elétrica da residência é de 13.850 Wh e de 415,5 kWh. Daria para transformar o 13.000 em kW também. Ficaria 13,85 kWh. Número 2. Considerando que 1 kW tem um custo de 0,52 centavos, resolução da Anatel, da ANEEL para Periri, calcule o custo de energia elétrica dessa residência. Então, a residência aqui, você vai ter que fazer somente o 415,5 vezes 0,52. De novo, tem que saber fazer conta de vezes com vírgula, tem que saber fazer essas continhas chatas, porque isso aqui é aula de física. Física tem que saber fazer essas coisas. Mas, como eu sou bonzinho, eu também coloquei aí. 415,5 vezes 0,52 vai dar esse resultado todo aí. No final, você conta as casas depois da vírgula, tem 3 casas depois da vírgula. Então, a vírgula vai entrar na terceira casa, contando da direita para a esquerda. Vai entrar entre o segundo 6 e o 0. Então, vai ser R$ 216,06 que essa pessoa vai pagar na conta de luz dela. Isso aqui dá para fazer com todas as contas de luz da nossa casa, tá? É assim que a Light mede o quanto que a gente gasta de luz, ok? Estamos entendidos? Vamos passando então. Número 3. Não entendeu? Vê o vídeo de novo, manda mensagem em algum lugar que eu faço mais conta, boto mais fotos, explico de novo e por aí vai. 3. Nessa residência não há custo com chuveiro elétrico, um equipamento de alto consumo de energia. Provavelmente o aquecimento da água do chuveiro é obtido a partir de outra fonte. Que outras fontes de energia de aquecimento podem ser usadas em residências? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem algumas casas, ou se vocês têm isso na casa de vocês, que o chuveiro é aquecido a gás. Também no aquecimento de gás serve para esquentar a água do chuveiro. Pode ser aquecimento solar, com painel solar, só que vai ser caríssimo, né? Pode aquecer por diversas maneiras. Aí fica esses dois tipos e vocês escolham aí qual vocês vão querer colocar pela resposta. Seja o aquecimento de gás ou o aquecimento de energia solar. Página 25 agora, para a gente já quase terminar. Hora da pesquisa. Não sei o que está escrito na hora da pesquisa, porque a impressão desse livro está péssima e eu não consigo ler essa letra, mas então vou dar um pulo nisso aí. Ciência e tecnologia. Geração de eletricidade a partir da energia solar em sistemas fotovoltaicos. De novo ele falando sobre energia solar, tá bom? Aí pode sublinhar o primeiro parágrafo todo. A energia solar pode ser utilizada como uma fonte para energia elétrica em usinas solares. O tipo de usina solar mais comum é a fotovoltaica. Nela, os painéis de silício absorvem a energia luminosa do Sol e transformam em energia elétrica, mesmo em dias nublados e chuvosos. O que acontece? Esses painéis grandes são feitos de silício. Esse silício é um tipo de material que tem a propriedade de absorver a luz luminosa
E por ele ser um painel, né, embaixo dele tem transformadores. E esses transformadores vão transformar a energia solar em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser captada e armazenada em baterias, em outros equipamentos que consigam conter energia elétrica para poder se usar em outros aparelhos dentro de casa. Assim que funciona. Espero que todos já tenham entendido, porque se eu não estou enganado, eu já cansei de repetir o que essas coisas fazem. O processo de eu não estou enganado. Eu já cansei de repetir o que essas coisas fazem, mas eu não lembro se nesta turma, se na turma do outro colégio, se na outra turma do nono, enfim, não sei. Mas eu já cansei de falar o que é isso. O processo de conversão da luz solar utiliza células fotovoltaicas e quando a luz solar incide em uma célula, os elétrons do material da célula de silício ou outros materiais semicondutores entram em movimento gerando eletricidade. Então, eu não quero que vocês entendam minuciosamente como eles funcionam, só quero que vocês entendam como eles funcionam do jeito que eu abordei para vocês quando eu falei ali em cima. A eficiência dessa conversão é medida pela proporção da radiação solar que incide sobre a superfície da célula As mais eficientes convertem aproximadamente 25% da energia solar em energia elétrica. O Ministério do Meio Ambiente desenvolve projetos de geração de energia a partir de células fotovoltaicas para suprir a necessidade energética de zonas rurais isoladas. Retomando ideias, nesse capítulo aprendemos um pouco mais sobre a eletricidade e como ela é distribuída pelos aparelhos que usamos diariamente. Agora volte ao quadro Expondo Ideias e verifique seus esforços. Enfim, não precisa voltar no quadro Expondo Ideias porque eu dei a resposta para vocês e a resposta que eu dei não está errada, está certa, tá? Fica aí a página 26, página 27 para casa, para vocês fazerem. E eu vou gravar a correção dessas páginas em algum momento da vida, tá? Tchau, tchau. Tomem cuidado, tá? O corona ainda não acabou, por mais que todo mundo tenha saído de casa, o corona ainda não acabou. Tomem cuidado, usem máscara, usem álcool gel, proteção e um beijo a todos.